Bom dia, Flávio. Já começo aqui com uma perguntinha para você. E se você quiser mostrar na planilha para exemplificar a resposta, acho que ficaria bem legal, porque às vezes tem gente que não conhece a planilha, né? Sim, Então vamos sim. lá, de primeira. Quantos médicos posso cadastrar na planilha? Vou apresentar aqui a planilha enquanto eu vou respondendo as perguntas, né? Aham. Então, essa é a planilha. Não sei se você está conseguindo ver bem aí, Sibeli. Sim, tá ótimo. Beleza. Então, ó, aqui na parte do cadastro, ela é dividida aqui em seis partes, né? Na parte do cadastro, nós temos, além das especialidades, os pacientes e tal, nós temos os médicos. E aqui, ó, tem um limite para até 50 médicos serem cadastrados. E aqui ao lado do nome do médico, você coloca a especialidade médica, selecionando aqui na listinha que você cadastrou previamente antes, né, na aba anterior. Então, o limite, respondendo a pergunta, são de 50 médicos. Flávio, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, vamos supor que eu seja dermatologista, eu trabalho nessa clínica. E aí eu trabalho durante um ano, meu nome está aí. Mas, e já chegou no limite de 50. Quando eu não faço mais parte do quadro, pode apagar o meu nome e colocar o teu nome, por exemplo, como outra especialidade? Pode sim. Pode alterar o Então, nome. Não tem aí não problema precisa, não. você não precisa se preocupar com o limite, né? Porque geralmente não deve ter mais de 50 médicos uma clínica de tamanho médio, pequeno, certo? E aí dá para ir substituindo os nomes, né? Porque os médicos geralmente eles ficam por um tempo na clínica e depois eles saem, mudam, vão trabalhar em outro lugar. Então, se dá para substituir, já dá para reutilizar a planilha, certo? Sim, sim. É uma boa pergunta que você fez, porque tem a ver com a estrutura do projeto aqui, né? O que que acontece? O cadastro dos médicos, ele serve para alimentar os lançamentos dos atendimentos realizados, que é nessa aba 3 Uhum, aqui, né? Que é o lançamento das consultas, 3.1. Então, por exemplo, aqui eu coloco o nome do paciente, coloco o nome do médico que vai atender, ele já puxa a especialidade médica aqui automaticamente, beleza? uhum, Uma vez que eu fiz isso, eu não preciso mudar mais. Então, por exemplo, nós estamos em abril de 2025. Eu vim cadastrando aqui, lançando todas as consultas realizadas em abril. Aí depois em maio, junho, julho e assim por diante. Digamos que em outubro, um determinado médico aqui, um profissional, mudou, né? Que é exatamente esse exemplo aí que a Sibeli trouxe. Então, digamos que a Mariana aqui saiu da clínica. Entrou a uhum. Joana no lugar dela, que também é clínica médica. Ela é clínica geral. E aí eu vou cadastrar aqui no lugar de Mariana, vou botar o nome de Joana e o histórico que eu tenho da Mariana aqui, ele não vai ser perdido, entendeu? E Hum, vai estar disponível a partir de agora o nome da Joana no lugar da Mariana aqui na lista, onde eu vou escolher, entendeu? muito bom, muito bom. Então não É, tem porque aí problema senão nenhum. dá para você, além de mudar o nome para você ter sempre esse máximo aí de 50 médicos, né? Dá para você também não perder o histórico, que é importante, né? Exatamente, exatamente. Não precisa perder o histórico, né? Você Muito mantém bom. ali um histórico no limite do Excel, né? De 1.045.000 linhas. É o que eu acho que é bom por um tempo, né? Se a clínica consegue bater isso em um mês, não precisa nem mais trabalhar, né, Flávio? É verdade. Ó, vamos supor que tenha um médico novo ali que vai ser cadastrado nessa clínica, que ele tem uma especialidade super, super diferente, assim. Nefrologia infantil, por exemplo. Tem como cadastrar essas especialidades personalizadas ou já tem as especialidades já pré-cadastradas na planilha e não pode alterar? Não, tem sim. Aqui no próprio item 3, né, que é o item cadastros, ou melhor, dois cadastros, temos aqui o 2.1, que é a primeira tela de cadastros, né? E aqui no 2.1 você pode digitar por cima, não tem problema nenhum. Na realidade, aqui são só dados de exemplos, né? A planilha, quando a pessoa compra a planilha, ela vai totalmente zerada, e aí a pessoa vai cadastrando
novas especialidades médicas aqui, entendeu? Se for uma Uhum. clínica, por exemplo, oftalmológica, como tem aqui perto da minha residência, eles têm lá diversas especialidades dentro da oftalmologia. Sim. Uhum. Então você pode cadastrar essas especialidades dentro da oftalmologia, né? Um é cirurgião, o outro, eu não sei exatamente os termos técnicos, né? Mas Aham. eu sei que tem lá especialidades diferentes para a clínica oftalmológica, entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta que não é nem dos usuários, é da Sibeli mesmo, que eu tô vendo aqui. Tô vendo que tem 12 especialidades. Tem como cadastrar mais ou só o 12 é o limite? Não, tem como cadastrar mais, no limite do Excel. Aqui Legal. você vai colocando para baixo. Então, por exemplo, vou Uhum. colocar aqui, deixa eu ver uma que não tem aqui, fisioterapia. Digamos que eu coloque aqui, ó, botar físio. Uhum. Aí quando eu boto, ele já puxa para baixo, Ó, que no legal. 13, tá vendo? E ele já vai Sim, entrar na lista lá, ó. Quando eu vier aqui no cadastro de médicos, quando eu for adicionar um novo, ele já vai estar lá no final da lista, ó. muito legal. Muito bom. Físio, tá vendo? Gente, não precisa comprar aqueles softwares caros. Olha essa planilha, gente. Por favor. Exatamente. Ela é bem simples, bem fácil de usar e Sim. a pessoa paga um valor único e consegue utilizar a planilha em sua clínica tranquilamente. E a planilha, se ela lotar, ela pode separar por ano, né? Cada ano ela pega uma planilha zerada e começa a trabalhar naquela planilha virgem, né? Digamos assim, zerada Uhum. no ano seguinte, entendeu? Sim, mas é muito dado que tem que colocar, né? Eu acho que para uma clínica ali, até de grande porte, como você falou, é 1 milhão e poucas inputs, né? Linhas ali no Excel. É muita coisa. É muita coisa. Tem que ter uma clínica, acho que é um hospital dá conta de encher uma planilha dessa num ano, assim. Mas enfim, Verdade. tomara que tenha recorrência, né? Que tenha É, isso, né? mas não enche não, realmente não, É muita coisa, né? não chega no limite não do Excel. Nem na Ó, metade. pois é. E aí falando em limite, mais uma pergunta aqui dos usuários. Existe um número de pacientes limite para ser cadastrado? Ou também é o número de linhas Excel? Deixa eu voltar aqui na planilha. Então, pacientes é o item 2.3 aqui. Também não tem um limite. É o limite do Excel, né? Você cadastra aqui o Uhum, nome do paciente, os dados dele de contato, né? Data de nascimento, o endereço, e-mail e CPF. E aí você cadastra quantos você tiver ou quiser, entendeu? Dentro da sua uhum. necessidade. Nesse caso, Sim. por exemplo, tem. Deixa eu ver quantos tem aqui. Tem 11. Uhum, Tá vendo? Tem sim. 11 pacientes cadastrados nesse exemplo. Mas aqui é só um exemplo, tá? São dados Aham. fictícios. Mas dá para cadastrar 100, 1.000, 50.000 pacientes sem problema nenhum. O Excel aguenta bem. Levando em consideração, vamos supor, alguém em Guarapari que compra essa planilha. Não tem nem população suficiente para encher essa planilha de 1 milhão e poucos pacientes, né? Guarapari tem Não, quantos habitantes? 1 milhão e poucos Uhum. pacientes não, mas existem clínicas aqui que tem uma quantidade alta de consultas, né? Onde o paciente vai várias vezes se consultar ou fazer exames, etc, entendeu? Não, mas mesmo assim, se você. Quantos habitantes tem Guarapari? Uns cento e 200 mil? vinte mil, cento e cento vinte e a cento vinte e trinta mil. mil. Aí, ó, pensa, para um ano dá para pessoa ir uma vez por mês. É, verdade. Todo mundo indo uma vez por mês, É, enche a planilha. Mas é muita é, coisa, ninguém vai uma vez por mês, né? é. Graças a Deus ninguém tá tão doente assim, né? É, Digamos que 10% da população vai numa clínica aqui. é, 12 mil pessoas. 12.000 pessoas vá em uma determinada clínica, que é a maior que tem aqui, que inclusive fica aqui no centro da cidade, uma vez por mês.
Então, Uhum. 12 mil vezes 12, 144 mil. É. Então, tem que ter um limite ali de 144 mil linhas para eu registrar todas as consultas realizadas. E o Excel comporta isso tranquilamente. Uhum. Mesmo que seja numa máquina, num computador com uma memória inferior, né? Uhum. Um processador inferior, sem SSD, ele comporta tranquilamente. Sim. Vamos lá para a penúltima perguntinha aqui. Como funciona o agendamento de consultas na planilha? Agendamento de consultas. Então, aqui eu fiz aqui, né, o cadastro das especialidades, depois dos médicos, colocando aqui, apontando qual a especialidade de cada médico que eu cadastrei, depois dos pacientes aqui, né? Depois eu venho para a aba lançamentos. Aqui em lançamentos eu tenho 3.1 consultas e 3.2 exames. Eu posso registrar tanto consultas quanto exames. Então aqui, ó, o que é feito nessa aba? Você seleciona o nome do paciente, ele já vai puxar automaticamente aqui o celular dele, o nome do médico, ele já vai puxar automaticamente a especialidade médica dele, a data do atendimento, o horário, você vai selecionar aqui, né? Por exemplo, aqui está de 10 em 10 minutos. Então, Uhum. aqui em configurações, eu cadastrei aqui nesse exemplo, cada atendimento de 10 em 10 minutos, mas pode ser de 20 em 20, de meia em meia hora, iniciando 7 horas da manhã e terminando 11 horas da noite. Então, a planilha Uhum. comporta todo esse período, mesmo sendo de 10 em 10 minutos, né? Então, aqui vão aparecer horários de 10 em 10 minutos, por exemplo. Aqui o status, qual o status está agendado, se está confirmado, se está esperando, se está aguardando, né? Se cancelou, se a pessoa faltou, né, não compareceu, se reagendou, se está em atendimento, se já foi finalizado ou se está bloqueado, né, por algum motivo, pelo plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Aqui uma coluna de alertas que mostra se aquele dia e horário já está agendado para aquele médico. Então, se aquele médico já tem um outro atendimento naquele mesmo dia e horário, o valor da consulta, forma de pagamento, se é por convênio, dinheiro, crédito, débito ou Pix, e se for por Uhum. convênio, qual convênio, né? Se é Uhum. particular, né? Se for sem ser convênio, se for por convênio, o convênio médico, qual o plano de saúde, né? É só selecionar na lista aqui. E se não tiver na lista, é só voltar lá em configurações e cadastrar o convênio aqui. Legal. Esse é assim que funciona. E depois vem a agenda de consultas, onde a pessoa consegue visualizar aqui quais, no caso, a parte administrativa, o setor administrativo da clínica, consegue visualizar quais agendamentos de consultas tem por médico e por horário. Então aqui vão aparecer, por exemplo, esse cara aqui está agendado para essa médica aqui às 9 horas da manhã e o atendimento já foi finalizado. Ô, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta, que também me surgiu a dúvida agora. Vamos supor que, mais ou menos, eu estou te falando de um número que eu tinha quando eu trabalhava em operadora de saúde, 30% não aparecia. Tem como você sinalizar na planilha quem não apareceu? Sim, sim. Existe um dashboard aqui de consultas. Deixa eu mostrar aqui. Até para saber, né? Porque essa pessoa fala, eu não consigo marcar nessa clínica. E quando você vai ver, a pessoa já marcou 3 vezes e faltou. Sim, sim. Na realidade, tem como ver pelo nome da pessoa. Se eu vier aqui nos lançamentos das consultas, onde eu estava mostrando, eu consigo filtrar aqui em cima o nome da pessoa. Então, digamos que eu queira ver o Felipe Gabriel aqui. Vou dar um OK. E eu consigo visualizar todas as consultas Legal. agendadas pelo Felipe Gabriel. Uhum. Então, por exemplo, todas essas aqui já foram finalizadas. Nesses dois casos aqui, ele não compareceu, tá vendo? Nesses 2 dias e horários Sim. marcados, com essas especialidades aqui. Aqui está em atendimento, aqui ele cancelou, né? Então ele cancelou aqui várias vezes. Aqui foi bloqueado por algum motivo. Aqui ele estava aguardando e assim por diante. Então eu consigo filtrar aqui pelo nome do paciente.
E uma outra forma também, trazendo dados estatísticos, digamos assim, eu consigo visualizar aqui um dashboard, né, contendo aqui o número de pacientes, atendimentos finalizados, número de médicos, a receita total, a receita no particular, a receita por convênio. Aqui eu consigo visualizar o número de atendimentos por mês e status, um funil de atendimentos, mostrando a quantidade por status e o percentual aqui, o número de Uhum, atendimentos por paciente, mostrando aqui os top 10 no caso, né? Números de uhum. atendimentos por profissional, números de atendimentos por especialidade e status. Aqui embaixo tem uma legenda das cores. E aqui do lado eu consigo filtrar. Então, por exemplo, eu quero visualizar somente 2025. Aí eu consigo visualizar aqui só 2025. Aí eu quero visualizar só cardiologia em 2025. Vou visualizar só cardiologia em 2025. Então ele traz dados estatísticos aqui, é, conforme eu for filtrando no dashboard, entendeu? Sim, muito bom. Para ter uma visão administrativa do negócio, né? Exatamente. E Flávia, a última dúvida aqui, que eu acho que você já até mostrou agora há pouco, é possível visualizar todos os atendimentos de um dia específico? De um dia específico, sim. É só você ir lá na base de lançamentos. Então, por exemplo, aqui, você volta aqui, aí eu vou tirar o filtro aqui daquele exemplo que eu tinha feito, né, do Felipe Gabriel, vou limpar o filtro dele. Vou vir Uhum. aqui na data de atendimento. Então, digamos que eu queira ver somente em 2025. Se eu filtrar aqui, eu vou visualizar todos os atendimentos realizados em 2025. Ah, digamos que eu queira ver somente, sei lá, janeiro de 2025. Eu vou visualizar somente os atendimentos realizados em janeiro de 2025. Ah, eu quero visualizar, aí chegando na sua dúvida, né? Eu quero visualizar somente do dia 8 de janeiro de 2025. Eu vou conseguir visualizar os atendimentos realizados só dia 8 de janeiro de 2025, inclusive com valor aqui e tudo mais. Legal, muito bom. Flávia, tem mais um monte de dúvida aqui, acho que a gente ficaria até meia-noite perguntando, mas eu vou guardar algumas para amanhã. Amanhã a gente pode fazer a continuação aqui dessa planilha de atendimento de clínica médica. E para quem quiser comprar, só entrar em penseexcel.com. Ela está promocionada, certo, Flávio? De Sim, sim, 157 por R$ 110. E aí, exatamente. paga uma vez na vida e usa até Para acabar sempre. as linhas do Excel. E pode guardar uma planilha virgem, né, uma versão virgem da planilha para utilizar de ano em ano, ou de 3 em 3 anos, né, dependendo aí do giro de pacientes e de consultas que tem na clínica, né? Sim, Assim, existem mais funcionalidades nessa planilha que a gente pode tá trazendo aí na live de amanhã. sim, vamos fazer isso. Vamos mostrar, porque eu acho que é interessante as pessoas verem o quanto que ela traz de benefício e facilidade no uso. E Uhum. você não precisa comprar um software, porque eu acredito que se você compra um software, um SaaS, por exemplo, você vai pagar muito mais do que R$ 100 por mês. Exatamente, E no dia que você parar de assinar, você perde o acesso. E a planilha não, você tem para sempre. exatamente. Pagou, levou. Não É, precisa ficar pagando uma mensalidade mensal, direto ali, né? é. Recorrente. E dá para outro detalhe também interessante é que na planilha dá para customizar, né? A pessoa consegue colocar a logo da clínica, consegue Sim, alterar as cores, consegue adicionar colunas, consegue adicionar gráficos no dashboard, consegue criar relatórios se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento em Excel, né? Se não for o médico, alguém da parte administrativa. Então, assim, dá para fazer N coisas. A planilha é aberta, né? uhum. Então, você consegue fazer o que você quiser.